Muito bem, amada igreja, estamos em Atos, capítulo 4. Vamos ler a partir do verso 33 até o 35. 3 versículos apenas, 33, 34, 35. Eu vou ler na NVT, mas eu creio que a grande maioria dos irmãos conhece estes versículos na versão Almeida. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição. Aliás, vamos começar do 32, por que não, né? 32. Todos os que creram estavam unidos em coração e mente. Não se consideravam donos de seus bens, de modo que compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E sobre todos eles havia grande graça. Entre eles não havia necessitados, pois quem possuía terrenos, terras ou casas, vendia o que era seu e levava o dinheiro aos apóstolos para que dessem aos que precisavam de ajuda. Senhor, nos alimenta nesse dia com a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus, por quem eu oro. Amém e amém. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre a igreja. Mas eu não quero falar sobre a igreja CNPJ, eu não quero falar sobre a igreja instituição, não. A igreja como instituição, ela pode ser burocrática. A igreja como instituição precisa ter um CNPJ, ela precisa seguir regramentos legais. Eu quero falar sobre a igreja de Jesus, que somos nós, tanto individualmente como em grupo, somos membros uns dos outros, é isso que nos faz igreja. Alguém aqui ainda crê nisso? É bom, porque o dia que a gente deixar de crer que a igreja é o corpo de Cristo e que nós somos membros de Cristo e uns dos outros, se um dia nós deixarmos de crer nisso e de agir como tal, nós deixaremos de fato de ser igreja de Cristo e seremos uma associação, um clube ou um grupo de amigos ou qualquer coisa assim. E a maior prova de que a igreja não é nada disso, mas que ela é o corpo de Cristo, de que ela é os pés e as mãos de Jesus e a voz dele neste mundo, é o fato de que, primeiro, ele morreu e ressuscitou por ela. Ele mandou o seu Espírito Santo. E ele disse que nós temos de ser um. Se nós fôssemos um, o mundo saberia que nós somos seus discípulos. Foi assim ou não foi? E por isso a igreja ela até é uma instituição. Mas a igreja, vamos tirar esse peso da instituição. A igreja, ela é algo que nenhuma instituição neste mundo é. Você quer ver? Você tem neste mundo clubes de futebol, certo? E num clube de futebol, você tem a torcida daquele clube. Não vai chegar um sujeito com a camisa do Flamengo no Maracanã para entrar na torcida do Vasco. Vim torcer pelo Vasco, vim ver como é que é a torcida do Vasco. Acho que vai dar errado. Não é verdade? Então, assim, é cada um no seu quadrado. As instituições são assim, de fato. E vejam, as pessoas se separam por grupos. Quem mora em prédio tem lá o seu grupo lá de vizinhos, a sua vizinhança, o pessoal do trabalho, até dentro do trabalho. Se você trabalha numa repartição ou numa grande empresa, você está restrito ao seu grupo, que é o grupo que trabalha na sua área, no lugar onde você trabalha especificamente.
De repente há outros grupos, mas estão em outros prédios, em outros andares do mesmo prédio. Você não pode dizer que você é um com toda a empresa onde você trabalha, ou, digamos, uma professora não vai ser um com todas as professoras que estão ali, porque vai ter a professora desde a educação infantil mais básica até o ensino médio, e cada um vai trabalhando ali dentro dos seus grupos. Ah, pastor, o nome disso aí é panelinha. Não é panelinha, é agrupamento por afinidade. Então, quem tem afinidade com alguma coisa, ou é de um mesmo grupo, de um mesmo círculo, acaba se atraindo. Não é assim que acontece? Pois bem, a igreja não tem disso. Na igreja você tem de tudo, e desde o começo. Vimos aqui que os irmãos que tinham posses, muitas vezes vendiam suas posses, depositavam os valores aos pés dos apóstolos, para que aqueles que não tinham posses não passassem necessidade. Veja bem, não é dar vida boa para malandro, como muita gente pensa por aí. Ah, isso aí é comunismo. Não. Porque na igreja tinha gente que tinha, dinheiro, tinha qualidades, tinha posses. Mas nessa mesma igreja também fazia parte do corpo de Cristo gente que era escravo. E o que o escravo tinha? O escravo não só não tinha nada, como ele era pertencente a alguém. Ele não tinha bens, ele era um bem de alguém. Você já pensou viver uma vida assim? E nem sempre o Senhor cuidava muito bem daquele servo, daquele escravo. No corpo de Cristo todos eram iguais. O rico era tão filho de Deus, tão salvo pela graça mediante a fé, quanto o escravo. O homem era tão servo de Deus, tão liberto pelo sangue, quanto a mulher. O estrangeiro era tão aceito filho de Deus, mediante a fé em Jesus, quanto o judeu. Nas cartas de Paulo nós vamos encontrar isso diversas vezes, Paulo dizendo que em Cristo não há judeu, grego, bárbaro, cita, macho, fêmea, porque todos em Cristo somos um. Ainda cremos assim? Porque se não cremos, precisamos voltar a perceber que a igreja do Senhor Jesus foi fundada dessa maneira. Aqui ninguém é mais do que ninguém. Os irmãos já me ouviram falando isso milhares de vezes. Eu vou repetir mais uma. Não é porque eu sou o seu pastor, ou melhor, sou o pastor desta igreja, o responsável por esse rebanho, que eu estou acima de você. Nós somos irmãos em Cristo. O mesmo Cristo que me salvou, salvou você. Tanto você que tem 80 anos de igreja, como você que está chegando agora. Percebe? Não existe, vou repetir, no corpo de Cristo não existe hierarquia. Eu estou pastor dessa igreja, eu sou pastor dessa igreja, porque, para começo de conversa, por que eu sou o pastor dessa igreja? Aí os mais espiritualizados vão dizer, porque o Senhor colocou o irmão como pastor dessa igreja. Isso é verdade. Mas como foi que o Senhor me colocou no cargo aqui, ocupando o papel de pastorado dessa igreja? Mediante votação dos irmãos. Não foram vocês que escolheram, que votaram o pastor dessa igreja, e que quando um dia eu vier a faltar ou sair, vocês não vão eleger um novo pastor para essa igreja? Então sim, Deus me mandou ser pastor dessa igreja, mas Ele me mandou por intermédio de vocês. Como é que eu posso chegar aqui e dizer agora, se vocês me elegeram, entendemos, vocês entenderam e eu entendi isso também,
que Deus usou os irmãos na conjuminância daquele momento para decidir que eu seria o pastor titular dessa igreja, como é que eu vou subir agora aqui e vou dizer: irmãos, vocês estão debaixo da minha mão, você precisa entender que você está debaixo da minha bênção ou da minha maldição. Tem gente por aí falando isso. Você está debaixo da minha bênção, da minha maldição. Cuidado, não toca no ungido do Senhor. O nome disso é dominação. É coleira, o cara está botando coleira no povo dele. Igreja de Cristo não é, e nunca foi, e não será assim. Quando a gente pega lá no Apocalipse, tem algumas cartas ali, 7 cartas que ele escreve, e tem 2 cartas nas quais o Senhor Jesus menciona, inclusive, um grupo que ele diz que ele detesta: eu odeio. Que é isso? Jesus odeia? Jesus odeia. Odeio, aborreço as obras dos, quem lembra? Nicolaítas. O Senhor Jesus falou: eu aborreço. Você tenho a teu favor que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Jesus não suporta, Jesus odeia, ele repele a obra dos nicolaítas. O que é nicolaíta, pastor? Bom você perguntar. Sabe a marca de tênis, de roupa esportiva Nike? Nike? Nike, na verdade, o que está escrito ali é Nike, é uma palavra grega que significa vitória. De onde veio a deusa Nice. É a mesma palavra, Nike, Nice, Nike. Então existe até no Museu do Louvre, uma coisa muito famosa que tem lá numa escadaria, uma estátua muito bem talhada, mas está sem a cabeça e sem uma das asas, de uma mulher alada que é a deusa Nice. O nome traduzido daquela estátua, muito famosa pelo mundo afora, é Vitória da Samotrácia, ou seja, Nike da Samotrácia. Então, se Nike ou Nike ou Nice significa vitória, é daí que vem nicolaísmo, dos nicolaítas. O que quer dizer isso? Quer dizer que o Senhor Jesus odeia a obra de quem quer ter dominância, botar as garras para dominar, para mandar na igreja dele. E não é de hoje, né? Ele não esperou chegar no Apocalipse para dizer que ele não gostava, não. Ele dizia: ó, eu sou o bom pastor zela pelas ovelhas, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, mas o falso pastor, esse não dá a vida pelas ovelhas, de jeito nenhum. Ele só quer se aproveitar das ovelhas. E antes do Senhor Jesus falar isso, lá em Isaías, o Senhor Deus já falava, o Pai já falava, dos pastores de Israel que só queriam se aproveitar da lã, do sangue das ovelhas. Por toda a Bíblia o Senhor fala: eu odeio quem quer botar as mãos para ter dominância sobre o meu povo. O meu povo é livre, nós somos livres por Jesus. Nós somos livres e para a liberdade nós fomos libertos. Não existe aqui dentro, aí fora o mundo está pregando isso, que o homem é uma coisa horrorosa e a mulher tem que ter a preeminência, feminismo. Que o negro é um coitado e que o branco ele é um opressor. Movimento negro, marxista, movimento marxista está separando as pessoas, os brancos, os negros, os homens, as mulheres, os homossexuais e os não homossexuais. E por aí vai. Em Cristo nós somos libertos para sermos um. Aqui dentro não tem branco nem preto, tem irmão, tem irmã. Não tem homem, não tem mulher, tem irmãos. Aqui dentro não tem poderoso,
Ainda que houvesse aqui um desembargador, um ministro do STF aqui, sentado nos bancos dessa igreja, aqui dentro, como é que você ia chamar ele? Irmão. Aqui nós somos irmãos. Essa é a graça da igreja de Jesus. Só na igreja de Jesus nós somos assim, meus irmãos. Nenhuma instituição jamais será desse jeito. O rico senta no mesmo banco que o pobre, ouve a mesma mensagem que o pobre, ele canta os mesmos louvores que o pobre. O pobre é rico em Jesus e o rico sabe que ele é um miserável que precisa do sangue de Jesus para chegar ao céu, meus irmãos. E agora nós vemos uma igreja aqui em Atos que sabia disso. Era uma igreja que sabia, que tinha plena consciência. A consciência dos ricos ou daqueles que tinham mais condições de dizer, olha, eu vou servir aos irmãos que estão passando dificuldade, que estão passando uma necessidade. Você prestou atenção na palavra que eu usei? Servir. Quando em algum lugar você já viu alguém de posição mais alta servir a alguém de posição mais baixa? Já viu o cliente servir o garçom no restaurante? Principalmente se o cliente chegar naquele carrão bonitão, já chega deixando a chave na mão do rapaz, ó, cuidado aí com a pintura, ele entra, o maître cheio de rogos, como vai o senhor? Prazer em encontrá-lo por aqui. Pois não, muito prazer, está aqui, ó, anda logo aí, separa a minha mesa. É assim, senhor, o senhor quer a mesma mesa de sempre? Tu já conhece a minha mesa? Sim, senhor. Vai lá, tá. Aí senta, olha, eu estou aqui há um tempão, cadê a minha comida? Não, senhor, veja bem, não, eu quero saber, essa comida veio assim, veio assado, é assim ou não é? A Bíblia fala disso, hein? Paulo fala disso, ei agora vós, por que vocês ficam dando tantos rogos com os ricos? Justamente os ricos que levam vocês aos tribunais. Agora, se entra uma pessoa na igreja com sórdido vestido, mal vestida, você diz, senta aqui nesse cantinho. Nós não podemos agir assim. A igreja de Atos estava agindo de maneira perfeita. A igreja é uma maravilha. Vamos falar então sobre comunhão, porque a fé vem pelo e ouvir da palavra de Deus. Se a fé vem pelo ouvir, e quem está na igreja vem para a igreja porque ouviu e creu e teve fé, a fé não é o fim da história. Agora, pois, permanecem Tem alguém me ouvindo aí? De novo. Agora, pois, permanecem mas o maior de todos é? Agora vocês acordaram, é isso. Muito bem. O amor é maior. A fé é por onde nós entramos na casa de Deus. Mas é no amor que a coisa se solidifica. Pegou a senha? A fé é o começo de tudo, mas é no amor que a coisa se solidifica. É pela convivência, é pelo amor que vem de Deus, é o amor uns pelos outros. O que é que os irmãos acham? Esta igreja aqui, que servia aos seus mais pobres, era uma igreja onde havia fé, sim ou não? Era uma igreja que expressava amor, sim ou não? Sim. A fé sem obras, morta. E uma fé que vai produzir obras é uma fé que produz, é produzida, na verdade, que vem do amor. É preciso que os irmãos, então, estejam conectados uns aos outros. Muitas vezes, eu confesso a vocês, eu não sei se vocês têm isso também, mas eu faço um esforço, até hoje, porque eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, nascido e criado na igreja. Eu não gostava desse negócio de mês de missões, nunca gostei, porque na minha concepção infantil e juvenil, mês de missões era o tempo do missionário vir na igreja chorar as pitangas, dizer que era uma coisa muito chata,
Porque ele chegava lá e ele ficava, porque tivemos a necessidade, orem por nós estamos precisando de não sei o que, missionário está sempre precisando. E eu ficava irritado com aquilo, falava, gente, por que o cara sai de lá de onde ele está para vir aqui chorar pitanga? Olha a cabeça ruim que eu tinha. Mas pelo amor e pelo trabalho que o Senhor vai fazendo de conscientização da gente perceber as coisas, eu, quando era menino, pensava em coisas de menino. Hoje, cheguei à estatura de homem, eu já penso como homem, não mais como menino. O menino pensava essas besteiras. E eu me pego percebendo isso hoje. Irmã Irene pediu para que nós fizéssemos uma oração aqui, pelos missionários, e eu estava com a Helena ali na frente. Você sabe qual foi a oração que eu fiz pelos missionários? Não sei se alguém aqui orou igual a mim, mas eu acho difícil, porque a oração que a gente faz pelos missionários geralmente é: Senhor, livra o missionário do homem mau, abençoa o missionário nas suas necessidades, fortalece a fé do missionário, guarda a vida, a saúde do missionário. Todo mundo até aqui já orou sobre isso, dessa forma, não foi? A minha oração, além de tudo isso, a Helena estava ali orando comigo, e eu orei algo que eu quero ensinar vocês a orar também. Senhor, dá momentos de alegria aos missionários. Alegra o coração dos missionários no fazer da tua obra. Dá a eles gozo, plena certeza de que eles estão no centro da tua vontade. Eu aprendi a amar os missionários. Eu vim de um lugar na minha alma em que o missionário me irritava, e com o agir de Cristo na minha vida, hoje eu posso dizer, eu amo o missionário. O missionário está longe. O missionário não está aqui perto de mim. Essa igreja aqui estava abençoando os que estavam próximos. E quando havia um problema de fome numa terra distante, eles se uniam também e mandavam para longe. E comissionavam missionários. Veja, Paulo, por exemplo, fez pelo menos 3 viagens missionárias. A igreja, ela é movida pelo amor, tanto quanto pela fé. A convivência, a mutualidade é importante, e é importante, portanto, conviver com os irmãos. E aqui eu quero trazer a coisa mais para o nosso particular, para a nossa igreja, porque é preciso que os irmãos estejam sempre presentes na sua própria igreja, na sua própria congregação, porque aqui Deus fala especificamente para nós. Os irmãos creem nisto? Aqui Deus fala para nós que somos daqui. Não quer dizer que Ele não possa falar outras coisas em outros momentos, mas aqui Ele fala para nós porque Ele nos plantou aqui, Ele nos quer aqui, na nossa comunidade de fé. E da mesma forma, a presença de cada um aqui fortalece a convivência e o amor mútuos. Ontem nós tivemos um momento fantástico aqui. Ontem nós nos unimos num esforço de mutirão de limpeza da casa do Senhor, e que momento alegre, que momento alegre. Cheguei em casa meio dolorido, que eu varri a beça aí, essa rampa era mais difícil de varrer do que parece, tá? Deus abençoe a vida da Joana. Mas subi a escada, desci a escada, carreguei coisa para cima, carreguei coisa para baixo, as irmãs passaram pano, a cozinha ficou um brinco ontem, eu fiquei assim, caramba, olha isso, a cozinha estava um brinco, ministério infantil maravilhoso. Esse salão de culto aqui estava com cheirinho de limpeza ontem, os vidros foram limpos, tudo maravilhoso. Meus irmãos, que satisfação, que dia gostoso de passar com os irmãos. Nem foi dia, foi amanhã. Como é que se chama isso? Amor, comunhão. A igreja estava unida em um só propósito. Quando os irmãos trazem também as suas ofertas de alimentos aqui,
O que é que os irmãos estão fazendo ao trazer suas ofertas de alimentos? Não acho que estão querendo aparecer, não, estou querendo parecer que eu sou muito bom, vou botar 1, 2, 3 bolsas de alimento ali. Não. Quem traz a sua bolsa de alimento, traz porque sabe que esta igreja abençoa quem precisa. Ainda que você não esteja presente no momento que alguém vai receber alguma coisa, você é alguém que colabora e não deixa alguém passar uma necessidade. Deus seja louvado por isso. Quando o irmão traz o seu dízimo, a sua oferta para a casa do tesouro, isso nos dá meios para sustentar essa casa. Quando o irmão apresenta a sua oferta de missões, gosto do exemplo da irmã Lídia, que foi colaborar com a carreta missionária, ela dizia para a irmã Irene que era pouco, mas será que o pouco que eu dou é suficiente para comprar que seja um parafuso da roda da carreta missionária? A resposta que eu te digo é não. A oferta dela não comprou um parafuso, a oferta dela comprou a carreta. Porque a carreta não é dela, não é minha, não é de quem colaborou, a carreta é nossa, a carreta é da igreja, a carreta é da irmã Lídia, a carreta é minha, a carreta é de quem colaborou. É da Igreja Batista, 22 de novembro, tanto quanto das outras igrejas, é bênção. Precisamos conviver, precisamos colaborar em amor e convivência mútuos, aqui, na nossa igreja. Mas pastor, tem momentos que a gente está lá na internet, a gente assiste um pregador assim ou tal, eu sei, e você pode, não há nada de mal nisso, essencialmente mal não, você pode ouvir mensagens edificantes na internet, na rádio evangélica, na televisão, tudo bem, é uma mensagem edificante, ouve e retém o que é bom, porém, embora possa haver edificação pessoal nesse tipo de mensagem, é importante salientar que Deus não fala apenas individualmente. Você foi abençoado porque você ouviu aquela mensagem, Deus falou com você individualmente. Mas Deus não fala só individualmente. Deus fala em grupo. Deus fala no corpo de Cristo. E nós aqui, igreja, somos este corpo de Cristo. Sua igreja é o seu corpo e somos individualmente membros uns dos outros. Vânia, bota na tela, por favor, Romanos capítulo 12, versículo 5. Vamos ler? Assim, somos membros do corpo, do mesmo corpo, e todos pertencemos individualmente, uns aos outros. Que lindo poder ler isso. E é por isso que eu digo sempre aos irmãos que o meu culto preferido da igreja não é o de domingo. O meu culto preferido da igreja é o culto de quarta-feira. Porque isso aqui se expressa na quarta-feira. Quem não costuma vir orar no culto das 8 da manhã, que aliás volta no domingo que vem, voltaremos no domingo que vem o culto de oração às 8 da manhã. Se você não participa da oração das 8 da manhã, e se você não participa no culto da quarta-feira, há uma perda. Há uma perda. Ah, mas eu posso orar em casa. Claro que você pode orar em casa. Ninguém está dizendo que não. Mas o que eu estou dizendo é, essa parte aí você está perdendo. Somos pertencentes uns aos outros, pertencemos uns aos outros. Porque quarta-feira a gente pertence. Quarta-feira, quando eu sento do lado do irmão e digo, irmão, pelo que você quer que ore, eu passo a conhecer a luta ou a necessidade do meu irmão. E ele é minha. Na quarta-feira, quando o irmão dá um depoimento, um testemunho e diz, lembra aquilo que a gente estava orando na outra semana? Sim. Olha, Deus abriu a porta e a coisa aconteceu. A alegria do meu irmão é a minha alegria.
E a alegria porque a bênção que ele tanto pediu a Deus chegou, ela fortalece a minha fé. Porque eu digo, bem, se o Senhor abriu essa porta para esse irmão, eu sou filho do mesmo pai, esse irmão também pode orar por mim, ele precisa. Eu conheço muitos casos de muita gente que ora aqui na quarta-feira, muitas necessidades, e isso vai ainda aquilo que o povo chama de um plus a mais. Qual é esse plus a mais? Acordo lá na minha casa de madrugada, tal, vou no banheiro, volto, dá aquela vontade de orar. Você acha que eu vou lembrar de você que eu vi uma vez na semana, dei bom dia e você foi embora e nem voltou para o culto da noite? Ou eu vou lembrar de quem orou comigo na quarta-feira? Não só eu, pastor, não, os outros irmãos também. Na hora de orar, tem uma frase que o povo diz aí: quem não é visto não é lembrado. Isso é uma verdade, tá? Até porque nós temos limites, nós temos limitações humanas. Isso é uma verdade. Quanto mais nós temos comunhão uns com os outros, mais nós nos lembramos uns dos outros, mais nós sabemos das lutas, dos problemas, das vitórias também uns dos outros, e mais nós podemos orar uns pelos outros. Os irmãos estão pegando a senha, estão entendendo isso aí? Somos individualmente membros uns dos outros, pertencemos uns aos outros. Ah, pastor, mas eu não posso vir na quarta-feira. Tudo bem, você não pode vir na quarta-feira? Não posso. Você tem um outro dia que você tenha possibilidade? Tenho. Nesse outro dia, será que tem outras pessoas na igreja que têm possibilidade? Talvez. O que o senhor está sugerindo, pastor? Que tal se a gente fizesse um grupo de oração na sua casa? Um ponto de pregação, talvez um pequeno grupo? Está lançada a ideia, meus irmãos. Quem continua fazendo o que sempre fez, vai obter os mesmos resultados que sempre obteve. Às vezes é preciso a gente ter uma luz para começar uma coisa diferente e ver as coisas andarem de uma forma diferente. Pensa nisso, talvez seja o momento de você abrir o seu lar para que a palavra seja ministrada, para que outros irmãos venham orar na sua casa, para trabalhar esse pastoreio mútuo. Não estou dizendo aqui que a quarta-feira é o santo graal, é o grande remédio da vida de ninguém, muito pelo contrário. Eu estou dizendo que nós precisamos de comunhão, de sentir cheiro de ovelha, uns com os outros, e então a coisa vai fluir. Então seremos verdadeiramente membros uns dos outros. E cada igreja tem uma particularidade. Aqui não é igual à igreja do Fonseca, que é logo ali, ou a central do Fonseca, que é logo aqui. Lá é diferente daqui, aqui é diferente dali, a Memorial também é diferente, a igreja de Caraí é outra cabeça, cada igreja é diferente. O Senhor colocou lá os que são de lá, aqui os que são daqui, para esse tempo. Cada igreja tem uma particularidade, cada comunidade de fé tem importância, tem a sua importância, e Deus tem planos individuais para cada igreja. É por isso que precisamos viver em comunidade, em amor mútuo, comunhão uns com os outros. Será que para experimentar esse amor mútuo e a comunhão, a gente vai precisar ficar fazendo sempre mutirão de limpeza ou mês de missões? Não tem outros meios de aumentarmos a nossa convivência? Fica a pergunta. É muito bom estar no conforto do seu lar, ligar o celular ou o computador e participar da sala de missões, da sala de oração da junta de missões. É bom, não estou dizendo que não é bom. Está lá na sala de missões, está orando pelo sujeito, pelo missionário que está no Iraque, pelo que está na Coreia. Está fazendo o que pela sua igreja? Não, mas eu estou orando pela minha igreja. Tá, mas está participando? Você está trabalhando? Está abençoando? Você tem condições de dar aula de escola bíblica, não está dando aula de escola bíblica? Você poderia estar ajudando no ministério infantil, não está ajudando no ministério infantil? Você poderia ser um diácono, mas não quer comprometimento? Que crente é você? E esse é o tipo de pergunta que faziam para mim quando eu era mais garoto e eu ficava injuriado. Eu sei que tem gente aqui que está com raiva de mim por essa pergunta.
Amém. Deixa Deus usar essa raiva no teu coração. Porque eu ficava possesso. É muito abuso, pastor, falar desse jeito. Mas tem que falar. E se você está com raiva é porque você sabe que você está no erro. Porque eu estava no erro. É por isso que precisamos viver em comunidade, amor mútuo, comunhão uns com os outros. Pode participar de sala de oração, pode orar pela Coreia, pode orar por Marte, Júpiter, Saturno. A tua igreja é 22 de novembro. Certo, pastor Imaldo? Ele falou que está certo, é porque está certo. Deus seja louvado. É mais importante, não que não seja importante isso que eu estou falando, mas é mais importante conhecer os irmãos e as necessidades da nossa igreja. Estar com eles, lutar por eles e com eles em oração e viver vitórias dentro da nossa comunidade. Pastor, por que é mais importante a nossa igreja do que o mundo? Meu filho, você nunca pegou avião, não? Se você não pegou, deixa eu te explicar uma coisa. Aquela moça lá, que o pessoal antigamente chamava de aeromoça, né? É a comissária. Ela faz toda uma apresentaçãozinha. E no meio da apresentação dela, ela diz assim: em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Você já viu isso, nem que seja na televisão. E o que a moça diz logo a seguir? Ela vai dizer: puxe a máscara, puxe o elástico, bote e coloque de maneira que você possa respirar. E aí depois ela vai acrescentar o seguinte: se você estiver acompanhado de crianças ou pessoas que precisem de auxílio nessa hora, coloca a máscara primeiro em quem? Em mim. Mas isso não é muito egoísmo? Ah, então é isso, né? Como é que eu posso ajudar alguém se eu não me ajudar primeiro? Se eu não coloco a máscara em mim e desmaio, quem é que vai ajudar a criança a botar a máscara dela? Não é isso? Vocês entenderam onde eu estou chegando aqui? A nossa igreja vem primeiro. Nós precisamos estar bem como igreja. Porque como é que eu vou ajudar um missionário? Como é que eu vou fortalecer missões nacionais, missões mundiais, missões estaduais? Como eu vou fortalecer se eu sou uma igreja que não estou forte? Primeiro a máscara em você, depois na criança ou em alguém que esteja precisando. Nós precisamos tomar isso a pé. Precisamos levar isso a sério, nos fortalecer como igreja, viver vitórias dentro da nossa comunidade, aumentar a fé dentro da nossa comunidade, orar e chorar pelas lutas uns dos outros na nossa comunidade, então poderemos ajudar outros. Então a gente vai parar o mês de missões? Não é isso, muito pelo contrário, vamos continuar, sem porém deixar de fortalecer aqui primeiro. Fortalece mais, eu quero mais aqui, para que a gente possa fazer mais lá, mais aqui, para poder fazer mais lá, amém, meus irmãos? Esse tipo de situação também fortalece os laços do amor, da edificação, do pastoreio mútuos. O amor é o cimento que nos conecta uns aos outros. Como é que a gente vai se amar se a gente não se conhece? Eu amo o irmão, ama por quê? Porque Jesus ama. Tá, Jesus ama, mas você ama por quê? Porque parece criança de 5 anos, né? Não, você ama por quê? Porque Jesus ama. Mas por que você ama a tia Iraci? Porque a tia Iraci, Jesus ama ela. E aí você ama? Ama. Qual o sobrenome da tia Iraci? Não sei. Qual é o nome dos filhos da tia Iraci? Também não sei. Onde é que a tia Iraci mora? Sei lá. Tia Iraci está passando por alguma dificuldade na vida dela? Não sei. Tia Iraci teve alguma vitória? Não sei. Quando é o aniversário da tia Iraci? Sei lá. Quantos anos tem a tia Iraci? Meu filho. Você conhece a tia Iraci? Aí a gente vem para aquela famosa frase: não conheço, mas sei quem é. Só o brasileiro sai com essa frase, né? Não conheço, mas sei quem é. Pois é. Não pode acontecer isso na igreja de Jesus, do não conheço, mas sei quem é. Em nome de Jesus, meus irmãos, nós precisamos fazer como essa igreja,
aqui em Atos. Não só apenas conhecer e saber, não apenas saber quem é, mas conhecer a fundo, conhecer as necessidades e fazer algo para que essas necessidades sejam supridas. Seja uma necessidade física, uma necessidade emocional, uma necessidade de amor, carinho, uma necessidade de oração, uma necessidade de uma mão amiga, uma necessidade de uma orientação que você pode dar. Vamos ser igreja? Amém? Que o Senhor nos abençoe, que nós possamos ser mais igreja e menos instituição, em nome de Jesus. Deus eterno, fala conosco, nos alimenta, abençoa a tua igreja, que essa palavra fique para cada um de nós. Usa-nos, em nome do Senhor Jesus. Amém.